Olá, Sagitário! Bem-vindas e bem-vindos novamente ao canal Panteão de Odin. Eu sou Rafael e vamos para a tiragem do mês de agosto de 2021. Vamos lá! They think you're a dog. Some say that I'm blind. And the biggest mistake. You think that I'm right. But I woke up out of revenge. And the tears I cry. Vamos lá? Eu aproximei a câmera aqui, tá? Para ficar melhor a visualização das cartas. Então, vamos pedir 16 cartas para o signo de Sagitário, referente ao mês de agosto de 2021, certo? Sagitário, vamos lá? Vou começar aqui para quem já está no relacionamento, certo? Então, falando aqui da linha do amor, certo? Começando pelo seu passado recente, né? Que saiu o Cavaleiro de Paus, certo, Sagitário? Para quem já está no relacionamento, certo? Que vem falando num passado recente de uma busca, busca de quebrar barreiras aí dentro desse relacionamento, né? Uma falta, uma ousadia até de algum sentido aí que vocês tenham feito, né? Às vezes até propondo ou exigindo, fazendo falta, te incomodando no outro a falta de comprometimento ou de evolução do próprio relacionamento, certo? E aí no seu presente saiu o As do Espadas, certo? Que vem falando de uma situação no presente racional, né? Então, essa carta no presente, né, como a gente está falando no mês de agosto, ela traz um sentido de decisão aí, né? De escolhas racionais. E aí, claro, a mente reflete o coração, né? E o sentimento, né? E todos os outros sentidos também, até materiais, né? Mas eu vejo vocês tomando algumas decisões ou sentindo que devem fazê-las, né? Até colocando também o passado recente lá do Cavaleiro de Paus, né? Que foi vocês iniciarem e darem um pouco mais de aceleração nesse relacionamento de vocês, né? Estarem sentindo falta de algumas decisões aí, né? E aí no presente essa carta pode significar muito ganho ou muito trabalho também, muito, às vezes até perda, certo? Às vezes até finalização do relacionamento, às vezes pode ser isso, ou tomar a iniciativa para dar um outro passo nesse relacionamento, certo? E aí no seu consciente saiu o 4 de paus, né? Para quem está no relacionamento, que vem falando de você estar sentindo falta, por isso deu esse passo a mais no relacionamento, né? Dessa construção conjunta, né? Dessa energia, dessa sintonia que vocês estavam muito no passado, né? Dessa falta de sinergia até no relacionamento carnal, né? Ou seja, no sexo, né? Estarão nessa busca aí no mês de agosto, ou se já não estão, né? Estarão para essa inovação do relacionamento, de situações do relacionamento. Vocês vão sentir falta disso, né? E aí, no seu inconsciente, para quem já está no relacionamento, Sagitário, 2 de espadas vem falando para você tomar cuidado com a sua razão ou a sua sexualidade, a sua vazão pelo mundano, né? Nesse sentido sexual, não te atrapalhar, certo? Nesse mês. Você vê aqui que ela tá vendada, né? Ou seja, ela tá tentando sentir o coração dela, né? Equilibrando. A gente tá falando de um 2 aqui, certo? 2 de espadas. Então, equilíbrio, né? Entre a razão e a emoção. Você tem que, se tá pesando muito a emoção aí, o fogo, né? De paus que saiu muito aqui, traga um pouquinho mais, né? Desse equilíbrio aqui de espadas, dessa razão, né? Saiu o As e saiu o 2, certo? Então,
traga um pouquinho mais, né? O seu inconsciente vem falando, para você trazer do seu inconsciente para o consciente essa razão um pouco maior, o que você quer dentro desse relacionamento, o que faz bem. E aí no seu futuro próximo, né? Como a gente está falando de agosto agora, saiu 10 de paus novamente. Então a gente vê que só foi paus e espadas aqui, né? Nessa tiragem dessa linha aqui, pelo menos. Então, para quem está no relacionamento, cuidado com não levar a ferro e fogo toda a carga do relacionamento, certo? Divida um pouco mais nesse mês de agosto. E saiba também receber situações do outro sem julgamento, tá? Não é porque você toma conta do relacionamento, ou porque você dá movimento a ele, que você tem o poder de decisão sozinha ou sozinho, né? Dê um pouco mais de colaboração e nesse mês de agosto você vai sentir esse peso um pouco do relacionamento, mas transporte um pouco para o outro também, para você tirar essa... Por mais que você queira fazê-lo, né? Por mais que você queira ter esse controle do relacionamento, tente dar um pouco para o outro, porque esse é o sentido de relacionamento, certo, Sagitário? Então, agora vamos falar para quem não está no relacionamento, né? Para quem está em busca, né? E aí, com o Cavaleiro de Paus no passado, eu vejo vocês incessantemente buscando relacionamentos mais expressivos dentro da vida de vocês, mas um pouco perdidos, né? Se muito carnal, se vocês querem alguma coisa mais sólida, né? Com um caminho mais pra frente, né? E aí o As de Espadas vem falando, mês de agosto, né? Que vocês estarão divididos um pouco entre ficar com uma pessoa no sentido carnal ou estar se apaixonando. Então um pouco essa briga aí que vai acontecer, tá, ô Sagitário? Para quem tá buscando aí, para quem já tem alguém em mente, na verdade, né? Para quem já tá mais ou menos com alguém lá na cabecinha, a hora que vai tomar banho. Enfim, e aí o seu consciente, né? Confirmando isso, vem o 4 de paus, né? Que vem falando até de uma situação que você já tá conseguindo sentir diferença com essa pessoa que você tá interessado, mas ainda não está no relacionamento. E às vezes pode até surgir um primeiro beijo aí nesse mês, certo? Essa carta pode falar disso, mas também de você estar sentindo um calorzinho a mais no coração, né? E para quem ainda não tem ninguém em mente, né? Eu vejo aqui uma situação de autobusca, de saber o que precisa, de saber aonde buscar. Vocês estão um pouco confusos para quem não tem ainda ninguém em mente, certo? Só para deixar um pouco claro aqui, né? Para eu seguir a leitura, para quem às vezes já tem alguém em mente, mas está solteiro. Então, para quem não tem ninguém em mente, vocês estão um pouco precisando saber aonde ir, certo? Se vocês querem relacionamento, se vocês querem diversão, tá? E aí, para quem está interessado em alguém, continuando, né? O 4 de paus vem falando de vocês estarem sentindo um aconchego no coração dessa pessoa, né? De estar tendo até um pouco de resultado, tá? Mas vem falando de vocês, novamente aqui, né? O 2 de espadas vem falando de você equilibrar, né? Às vezes até não entregar o ouro todo, tá? Dá um pouquinho de mistério para isso, para que isso consiga te mostrar a verdade, se é carnal ou se é alguma coisa para você levar em frente, certo? E aí o 10 de paus, para quem está solteiro nessa situação aí de busca, vem falando nesse mês de agosto de às vezes vocês estarem um pouco perdidos e não saberem se a pessoa vai ficar ou não, né? Mas constituírem uma noção de caminho, certo? Tanto que você vê aqui que ele tá sozinho, mas ele tá tentando levar tudo, certo? Então, tentem dar um pouco dessa oportunidade de decisão, né? Essa carta também vem falando às vezes um pouco de vocês
terem que tomar alguma decisão no caminho, certo? Para conseguirem esse 10 aqui, então um êxito. E aí pode ser um êxito de você ter entrado nesse relacionamento, ou depois você ter percebido que foi um êxito você não ter entrado, certo? Então, essa carta vem falando para quem não está no relacionamento de vocês buscarem sim, certo? Como veio também o Cavaleiro de Paus, irem em busca de, certo? Comemorarem e aproveitarem situações que possam aparecer, mas tomarem cuidado para não se decepcionarem com algum relacionamento que vocês estejam colocando todo o sua devoção, toda a sua esperança, né? Mas só com os seus instrumentos, certo? Você tem que analisar e dar oportunidade também para o outro. Às vezes um amigo, às vezes eu vejo um pouco aqui, né? Um colega, alguém que você já conhecia e você nem estava percebendo ou já estava gostando dessa situação e agora está tomando consciência de que pode haver algum relacionamento sério aí. E agora vamos passar para a linha que fala do trabalho, certo? Então eu vou começar para quem já está trabalhando, depois eu vou passar para quem não está trabalhando ou para quem está em busca de um emprego, certo, Sagitário? Então, para quem está trabalhando, falando no passado recente, saiu o 3 de espadas, certo? Então, essa carta me mostra que vocês tiveram uma decepção, uma angústia aí num passado recente referente a esse setor do trabalho, né? Onde você já está trabalhando, como a gente está falando para quem já está ativo, certo? Ainda bem que essa carta saiu no passado recente, né? Porque no presente, né? Na carta que saiu do seu presente foi o 2 de copas, né? Que vem falando de união, de possibilidades, de estabilidade, de parcerias, né? Que vão ou podem acontecer ou já estão acontecendo nesse mês de agosto, certo? Então, depois de uma angústia lá, depois dos 3 de espadas, de vocês terem até usado aquela angústia hoje para estarem fazendo uma nova oportunidade aí, de estarem sentindo um novo negócio, uma nova parceria dentro do trabalho, certo? Um reconhecimento, né? A Imperatriz, né? Esse arcano menor saiu no seu consciente. Então, para quem já está trabalhando, né? Depois eu vou falar para quem não está trabalhando. A Imperatriz vem falando aqui no seu consciente que você está sentindo esse poder, é alguma coisa que você quer fazer e você já estava esperando, né? Esse reconhecimento hoje, né? Essa parceria. E até estava triste por não ter conseguido. E nesse mês, se já não aconteceu, vai acontecer, né? Porque reforçando isso, o 9 de Pentáculos no seu inconsciente vem falando de você ter êxito, né? É abundância, né? Ter materialidade. A gente está falando do naipe de ouros, né? De pentáculos. Você vê que ela tá com um falcão ali, né? Então, é um esporte só dos que estão abonados, né? Dos que são abonados, pelo menos tem muito lá nos Emirados, certo? E aí também no futuro próximo saiu o 7 de Pentáculos. Então, confirmando essa sua abundância que você terá, até com essa nova parceria aqui, com esse novo cargo, alguma coisa que você esteja buscando há muito tempo, estava até decepcionado, né? Por não estar dando certo. Nesse mês vai dar certo. Se você já não está sentindo, já não teve essa notícia, você vai ter alguma notícia de êxito nesse mês, certo? Referente a essa questão do trabalho. E aí o 9 de Pentáculos vem falando de você perceber esses ganhos, certo? Dando devido valor e cuidando também para não gastar muito, certo? E aí no futuro você pode até sentir uma demora, ou sei lá, às vezes ganhou uma promoção e não aumentou o salário ainda. Mas você vai ter, certo? Aqui o 7 de Pentáculos vem falando dessa construção, dessa espera do que você plantou. E nesse mês você vai ver, Sagitário, esses frutos renascendo, tanto para quem está no trabalho, e já eu vou falar para quem está à procura de um trabalho, certo?
Então, para você que já está trabalhando, você vai ver frutos, às vezes demorados, mas aos poucos. E aí, é esse o recado que eu te passo, né, nesse mês de agosto, para você perceber cada detalhe, para não se frustrar, certo? Essa carta 7 de Pentáculos também vem falando dessa espera, ó, você vê às vezes ela cansada de esperar o fruto dar. Então, é um pouco mais de esperança, certo? Se essa carta saiu aqui, às vezes pode ser que nesse mês de agosto te venha um sentimento de ingratidão, nesse sentido de trabalho, de financeiro, de material, certo? Falando do naipe de pentáculos, né? De ouros. Então calma, que você vai, depois dessa nova oportunidade que vocês vão ter aí, nesse mês de agosto, se já não tiveram, criar situações abonantes, né? Você vê aqui que saiu a Imperatriz, que é esse arcano maior, que é o segundo trono do baralho, né? É um trono sólido que traz magia, e com a magia traz todo o sentido material também, né? O material está ligado ao espiritual e vice-versa. Enfim, e aí para quem está procurando um trabalho, depois de tanto sofrimento, tanta desesperança, né, lá atrás, com esses 3 de espadas que ninguém quer tirar ele, mas de novo, ainda bem que saiu lá atrás, no passado recente, vai ficar para trás. Vocês vão conseguir uma oportunidade aí de trabalho, tá? Pelo menos aqui no jogo tá muito propício isso. Eu não costumo falar vocês vão, mas aqui tá falando muito, certo? Então, para quem não... claro, para fazer uma tiragem específica, que eu tô fazendo uma tiragem para milhões de pessoas que podem assistir, né? Por isso, já deixa o like para milhões de pessoas assistir e se inscreva no canal. Mas, enfim, aqui vem falando de novas parcerias, de novas situações. Às vezes pode não ser um emprego, né? Em si, formal, mas algumas parcerias que pode te proporcionar êxito aí, tá? Eu vejo vocês tendo uma melhora nesse mês de agosto financeira que vocês não estavam esperando, mas estavam colocando frutos para isso. E com isso que eu falei, percebam aonde é isso, esses frutos, essa árvore que você estava plantando. Porque o 9 de Pentáculos vem falando que vai dar fruto, certo? Continue estudando, continue tentando nessa empresa que você está tentando, certo? O 7 de Pentáculos no seu futuro próximo vem falando que essa árvore vai florescer. É só você ter esperança e não ficar ingrato reclamando, certo? Fazendo o que você já estava fazendo, certo? Agregando situações para que você possa realmente, nesse mês de agosto, e aqui o jogo fala que isso é propício, né? Eu acho que eu vou até fazer o título nesse sentido. Espero que o título tenha te trazido até aqui. E além disso, eu espero que o título seja verdadeiro na sua vida, que possa te trazer esse jogo aqui que apareceu, né? Que depois de tanto sofrimento, tanta busca por alguma coisa até que vocês gostam, né? Pela sua família, uma busca de um emprego para você conseguir sustentar e continuar nessa busca aí de liderança dentro da sua família, dentro da sua vida, né? Então, para quem não está num trabalho, eu vejo muita oportunidade aí nesse mês. Então, prestem atenção em todas as situações e arregaça no currículo. E agora vamos para a situação do intrapessoal, pessoal ou espiritual. Então vamos lá para a linha que fala do seu intrapessoal, referente ao seu passado recente, certo? Que foi a Rainha de Ouros. Então, eu vejo vocês num passado recente, materializando algumas coisas, certo? Sentindo às vezes até necessidade de situações carnais, tanto no amor quanto no trabalho aqui, e às vezes até se sentindo um pouco distantes, né, de vocês mesmos, de situações que vocês buscavam antes e hoje estão perdidos um pouco, né? E aí eu já vou tirar a carta do seu presente, né, que foi o 9 de Copas, né,
que vem falando de vocês estarem um pouco perdidos ou entusiasmados demais nessas situações de festa, de comemorações, ou de fazer dessas comemorações e dessas situações sociais como refúgio da sua própria mente, do seu próprio objetivo, certo? O 8 de espadas no seu consciente, né? Vem falando de vocês estarem se colocando até em situações de não decisão porque não querem enfrentar o problema. Vocês querem, sei lá, preferem sair para comemorar e beber um dia igual uns loucos com amigos e deixar para lá situações que vocês precisam resolver, situações com pessoas, situações no trabalho, enfim, situações de você mesmo, de ânimo, de disciplina, e que às vezes vocês não conseguem fazer, né? Não estejam conseguindo fazer hoje, né? Estejam procrastinando algumas situações e não tendo vontade ou coragem de fazer, certo? E aí no seu inconsciente saiu esse arcano maior, né? Que é a roda da fortuna, né? Que vem confirmando essa situação aqui de você fugir dos altos e baixos, né? Então, Sagitário, tente colocar um pouco mais de... Por mais que sofrimento seja, tá? Vocês, para resolver uma coisa, vocês vão ter que decidir e resolver, botar a mão na bosta. Se não fizer isso, vai voltar, vocês vão estar sempre comemorando situações que no outro dia vocês vão, sei lá, saiu com um amigo hoje, foi bom, mas depois no outro dia você não quer nem ver mais o amigo porque você aproveitou tanto com esse amigo que você tá até arrependido, né? E aí no futuro próximo, né, ou em agosto, para confirmar tudo isso, 7 de copas, né? Que vem falando desse mundo, dessas ilusões, né? De vocês estarem fugindo de situações que vocês poderiam ter resolvido ou podem resolver, trazendo um pouco mais de razão, com equilíbrio da emoção, né? E vice-versa. Se tiver mais da emoção, equilibra com a razão. Enfim, eu vejo vocês num desvio, num escape, numa busca de saída de situações que vocês não querem resolver e não resolvem, certo? E aí, para confirmar tudo isso, o seu conselho, né, a Rainha de Espadas, né, que vem falando também de alguma situação de rancor, de vingança, de amargura que vocês tenham passado, tanto no sentido, em todos os sentidos, acho, né, intrapessoal e de relacionamentos, de qualquer fase de relacionamento, tanto amizade, quanto amoroso, quanto de trabalho, né? Vocês estando trazendo alguma coisa dentro de vocês e que não deixa fluir, né? Então essa carta nesse mês de agosto vem falando, esse arcano da corte, né? Esse arcano menor da corte vem falando para vocês resolverem situações aqui, né? Que saem no seu intrapessoal, né? Dando equilíbrio para sua razão, para sua emoção e não fugindo, tendo capacidade de ir lá em busca resolver, para que a resolução não te deixe como uma pessoa em busca de vitórias irrelevantes. Então, uma vitória por uma vingança não é uma vitória, é uma derrota, né? Você ter conseguido se vingar de alguém é uma derrota, né? É uma vingança. Para você ter uma vitória, é você ter desistido de se vingar de alguém. Aí sim é uma vitória. Se você conseguir derrotar alguém, é uma derrota para si mesmo, certo? A maior vitória é você desistir de fazer isso. Então, essa carta aqui vem falando para você deixar situações aí do seu coração, parar a pensar e equilibrar em todas as situações da sua vida e eliminar nesse mês de agosto, fazer esse exercício, certo? Se não souber como, entre em contato comigo, a gente com certeza estará aqui para te ajudar de qualquer forma, tá? Pra gente melhorar essa sua esse seu objetivo de fazer não
porque você tá brava, porque você tá confusa, ou às vezes até tá buscando, tá sendo autossuficiente e tá todo dia tentando acreditar que você sozinho é autossuficiente, mas no final do dia você vê que você não é, certo? Que essa situação de você se auto-eleger suficiente, às vezes te traz mais solidão ainda, certo? Então é isso, Sagitário. Sagitário, é isso. Espero que o oráculo tenha aberto algum caminho aí para vocês nesse mês de agosto, certo? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com algum sagitariano aí que goste desse sentido com o universo, certo? Enfim, muito bem-vindas e muito bem-vindos novamente.